Beleza. Nós estamos diante de um salmo muito conhecido, um salmo popular, como nós podemos dizer. E talvez tenha aqui nesse texto um salmo que é um dos salmos mais recitados por aqueles crentes quando vão ver alguém em desespero, que não sabe o que fazer de suas vidas, e eles logo citam: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Um salmo que nos traz uma percepção clara a respeito daquilo que o Senhor requer de nós. E um salmo que nos chama a atenção para um viver prático de uma consequência direta daquilo que nós praticamos, segundo o que é requerido pelo Senhor. Mas eu gostaria de trazer hoje, de nota introdutória, a realidade desse salmo, que é um salmo que destoa um pouco de outros salmos, ou dos demais salmos. Ele é um salmo de sabedoria. Nós costumamos olhar para o livro de Salmos, sabemos que são canções, hinos que foram entoados pelos nossos irmãos lá no Antigo Testamento, pelos hebreus, escritos e registrados num saltério como um inário do peregrino, em muitas vezes, como um inário do hebreu que ia adorar ao Senhor, ia ao templo, que nas suas casas ou nos seus ajuntamentos eles cantavam desses hinos. Contudo, nós vamos observar que há um teor diferente nesse salmo, um teor de sabedoria. Quando nós falamos da ideia de sabedoria, ou do gênero literário sabedoria, nós logo pensamos em Provérbios, Eclesiastes, Jó, e certamente esses livros são os compostos de sabedoria. Até mesmo na classificação bíblica, eles estão compilados de forma destacada como livros de sabedoria. Contudo, nos livros dos Salmos, há uma gama de gênero literário, mista de gêneros literários, hinos de louvor, lamentos, ação de graça, cânticos de confiança, salmos reais, aqueles que retrataram histórias vívidas pelos seus autores em momentos de suas vidas. Davi mesmo escreveu muitos desses salmos, de momentos que ele estava passando. Mas também nós temos os salmos de sabedoria, e eu quero destacar, dentre outros, além do 37, o salmo de número 1 e o salmo de número 49. Quando foi organizado o livro dos Salmos, logo na abertura, fora colocado um teor de sabedoria no primeiro salmo, de modo que fica evidente a sabedoria através do contraste que o salmista apresenta. Ele está contrastando desde o capítulo 1, do primeiro capítulo de Salmo, e chegando até mesmo até aqui no 37, a respeito de dois homens, o ímpio e o justo. E há um contraste muito claro quando nós olhamos para o decorrer do livro dos Salmos sobre o viver do ímpio e o viver do justo. De modo que até nas histórias reais está se relatando como que o justo está sufocado pelo ímpio, e como que o ímpio está trazendo ameaça ao justo, e como que o justo deve confiar no Senhor, porque Ele o livrará. De modo que nós, quando olhamos para o Salmo 37, analisando os seus contrastes e observando as variações, as mudanças, aquilo que tem de demonstrativo de que há uma consequência para um e para outro, e qual ela é, nós vamos observar que há um ensino de sabedoria para nós aqui nesses salmos. Eu poderia até mesmo ler todo ele, e fica a lição para casa de ler todo o salmo e observar que há variações e contrastes que retratam a ideia de consequência para o ímpio diante do seu viver desenfreado em pecado, e consequência para o justo, que embora pareça que não está fluindo bem o seu viver, ele será recompensado pelo Senhor no momento certo. O que nós vamos observar então aqui é que nós temos algo sonoro, nós temos um coro cantado, nós temos algo que soa bem quando nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos convida a confiar nele, e porque nós podemos confiar nele. Mas também temos a observação
daquilo, irmãos, que é a sabedoria apresentada por Davi diante daquilo que ele observa à sua volta e o contraste que ele faz daqueles ímpios e do justo que ele vê à sua volta. Talvez Davi retrata ele mesmo como aquele que é justo e tem caminhado com o Senhor, mas que ao olhar ao seu redor percebe que tem muitos feitos dos ímpios que por um momento está dando certo, que está fluindo aquilo que eles fazem de errado. E nós, irmãos, chegamos aqui nessa noite depois de um dia trabalhado, ou então você na sua casa assistiu um telejornal, você saiu de casa, foi ao mercado e você observou à sua volta certamente atitudes de malfeitores, homens maus. E se você talvez tenha ficado indignado com alguma coisa que você viu ou vivenciou nesse dia, você, ao se deparar com a realidade do pecado ou da sua natureza pecaminosa, você identifica, amado irmão, uma luta. Você identifica claramente que você está, de fato, no meio de uma grande turbulência, causada pela impiedade, causada pela aqueles que maquinam o mal, ou propriamente dizendo, pelo próprio pecado no seio da sociedade de hoje. E nós vamos observar então esse contraste, ímpio e justo. O ímpio nessa passagem, Davi vai o colocar como malfeitor. Você pode observar o versículo 1, onde Davi diz: não fique indignado por causa dos maus feitores. E também Davi identifica aquilo que eles fazem. E ainda no versículo 1 ele diz: eles praticam a iniquidade. E também nós vamos observar que no versículo 7 ele diz: eles executam astutos intentos. Eles fazem coisas ruins, eles planejam e eles executam o que é mal, aquilo que desagrada a Deus. Ele é um homem mau, um homem que está desenfreado nos seus pecados, e o homem que coloca em prática aquilo que ele maquina para a maldade e não para agradar a Deus. Davi também destaca o justo nessa passagem, e o justo nessa passagem é aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor. E a palavra confia aparece 3 vezes apenas nessa perícope que nós lemos do versículo 1 ao 9. Confia no Senhor, confia no Senhor. Ele confia no Senhor. O justo, embora viva numa sociedade decaída, no meio de maus feitores, homens que planejam e executam os seus maus intentos, ele confia no Senhor. E nós vamos observar que o contraste também está apresentado sobre os dois finais, os finais diferentes que cada um tem. O versículo 2 diz: pois os maus feitores, o ímpio, ele será ceifado como a erva, ele murchará como a relva. E se você contrastar isso, apenas no versículo 9 vai dizer: os maus feitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O contraste está na consequência também. A consequência do pecado é punição. A consequência do pecado é Deus punindo o pecador impenitente e trazendo condenação para ele. E a consequência daquele que confia no Senhor é Deus fazendo ele gozar da terra, herdar a terra, desfrutar da eternidade.
Amados irmãos, nós olhamos para esse texto e logo nos deparamos com essa verdade, que Jesus, Ele é a nossa única fonte de confiança, amados irmãos. A única fonte de confiança. O ímpio confia no seu braço, nos seus planos, naquilo que ele planeja. Ele confia nos seus prazeres. Eles sempre estão buscando se satisfazer mais e mais dos seus prazeres. Eles executam os seus maus intentos e eles se satisfazem com aquilo, quando aqueles maus intentos, segundo aquilo que eles fizeram de estratégia, dá certo. Eles explodem numa falsa alegria que lhes dá uma satisfação, que é uma anestesia para as suas condenações. Essa é a realidade que o justo está cercado. Ele vive confiando no Senhor, mas ele olha para os maus intentos desse homem mau, o malfeitor, que pratica a iniquidade, que maquina o mal e que executa os seus maus intentos, e ele observa que parece que está tudo dando certo para ele. E muitas vezes ele fica indignado, até porque ele sabe que eles estão fazendo o errado, e parece que eles não vão ser punidos por aquilo que eles estão fazendo de errado. A realidade de olhar para esse salmo e observar o teor de sabedoria, a instrução sábia do Senhor para as nossas vidas, é entender que há uma análise daquilo que corre na sociedade de hoje, quanto a maldade nos corações dos homens domina e faz com que eles vivam sendo mulas do diabo, mas anestesiados quanto à realidade disso. E eles praticam o mal e eles estão satisfeitos com isso. A vida que um homem leva sem Deus, embora seja sem nenhuma esperança, ela parece apresentar um sucesso para eles. Mas esse sucesso, segundo o relato do Davi, trazendo instrução de sabedoria para o povo de Deus daquela época e para nós hoje, é que esse desfrute, ele é passageiro e ele não produz uma felicidade verdadeira e permanente. Conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 16, versículo de número 26, que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que proveito há em ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Há uma estabilidade naqueles que maquinam o mal. E a grande verdade é que eles têm prazo de validade em seus prazeres. Versículo de número 2 diz: pois cedo serão ceifados como o capim ou como a erva, e murcharão como a verdura ou como a relva. E é muito propício Davi ter colocado essa ilustração a respeito dos ímpios, irmãos, porque o capim, na primavera, no tempo da chuva, no tempo da estação certa, ele está bonito, frondoso, mas quando vem o calor, ele seca, ele é instável, ele não se sustenta. E quando Davi usa a relva, era muito comum ali na Judéia, as relvas frondosas no tempo de inverno, elas ficavam bonitas, bem folhadas, mas quando vinha o verão, o sol saía, ela não tinha nenhuma resistência e ela acabava toda, ela morria, ela não conseguia sobreviver. Davi está expressando a verdade passageira
a verdade passageira, que aquele que vive sem o Senhor, o ímpio, ele experimenta na sua vida. A relva fica frondosa, fica vistosa, parece que é a flor mais linda, mas ela não resiste quando sai o sol. E aqui tem termos que aparecem, que Davi coloca num trocadilho de palavras hebraicas. No versículo 6, sol do meio-dia. E cá no versículo 2, ele coloca relva que queima, é queimada pelo sol. Isso tudo nos mostra que num dia que determina o Senhor, haverá um fim para o ímpio. E esse fim não será bom, não será prazeroso, não será feliz. Quando Deus compara ou ilustra a vida do justo nos Salmos, ou até mesmo nos profetas, ele usa outra figura de linguagem, ou usa outra ilustração. Salmo capítulo 1, versículo de número 3. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Os ímpios são como relva, os justos são como árvores frondosas plantadas junto a ribeiro de águas, que dá o fruto no tempo certo, que tem resistência no tempo que não tem chuva, que aguentam firme quando não está bem, não está na estação certa de frutificar, eles permanecem firmes, eles têm raízes fincadas e vão até a fonte de água cristalina e se alimentam dessa fonte de água cristalina e se enriquece e tem nutrientes suficientes para que a sua fé seja vistosa em suas folhas, mesmo fora da estação certa. E na estação certa eles frutificam. Uma passagem linda da palavra de Deus, irmãos. Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Jeremias, capítulo 17, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, falando sobre o homem que confia no Senhor, sobre o justo. Vou ler o versículo de número 7 também. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Versículo 8, Jeremias 17. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Amados irmãos, no tempo de provação, no tempo de seca, no tempo que tudo parece que não é estação própria, o crente que está edificado sobre Cristo Jesus, ele permanece frondoso, e mesmo no ano da sequidão, ele continua dando frutos. Parece, irmãos, e de fato, usando a figura de uma roda gigante, que o cristão vive isso, irmãos. Ou então, a própria, como Davi está apresentando, a estação, o cristão vive uma estação que é primavera. Ele está frondoso, está tudo dando certo, está tudo indo bem, tudo tranquilo, ele é abençoado, ele prospera. Mas tem a estação que parece que é o verão seco na vida do crente. Ele é provado, ele é moído, ele sofre, ele tem privações. Contudo, nós temos a promessa do Senhor que continua dando frutos. Crentes verdadeiros, que foram alcançados por Cristo Jesus, eles continuam dando frutos fora da sua estação certa. No tempo da provação eles dão frutos, eles evangelizam, eles testemunham de Cristo, eles apontam para aquele que é a verdadeira segurança deles, eles confiam naquele que sustenta mesmo em meio às suas lutas, irmãos. Uma observação que eu quero destacar é que o ímpio maquina o mal, pratica a iniquidade, se gaba disso, ele está satisfeito naquilo que ele faz, ele vai ter um fim, e não será bom.
ele vive se gabando daquilo que ele faz de maldade. Ele está satisfeito com o que ele está fazendo de errado. Ele diz: como eu enganei minha mulher, ela nunca percebe que eu adultero. Olha como que eu driblo todo mundo. Eu tenho o momento certo de eu ir ao meu computador e praticar a pornografia, e ninguém sabe. Ele diz: eu estou satisfeito driblando o fisco, falsificando e comprando notas. Eu estou satisfeito me envolvendo em esquemas de corrupção, fazendo rachadinhas, para que no tempo de período eleitoral eu tenha com que bancar minha campanha e comprar muitos votos para ser eleito. Mas, quando alguém de fato o denuncia, quando a casa cai, ele nega, ele se esconde e ele tenta passar batido e sair de fininho. Mas não vai acontecer isso, porque a própria palavra do Senhor, Davi está nos mostrando que vai vir o sol a brilhar. O versículo de número 3 apresenta isso: irmãos. O versículo de número 6 diz: ele fará sobressair a tua retidão como luz, e a tua justiça como o sol do meu dia. O sol vai clarear, irmãos. E aqueles que têm pecados ocultos, vai vir à clara os seus pecados. Assim como o justo será iluminado e andará de cabeça erguida, no dia que o sol da justiça brilhar de forma definitiva naquele grande dia, o ímpio não vai conseguir esconder o seu pecado. Ele vai tentar, mas não vai conseguir esconder o seu pecado. João capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. João 3, 20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Enquanto estão nas trevas, não tem reprovação nas suas obras más, mas quando a luz clareia, eles não querem a luz, eles querem fugir da luz, porque senão os seus pecados vão aparecer. Vai ficar claro, as suas obras más, as reprovações, aquilo que desagrada ao Senhor, ficará claro a eles e também àqueles que estiverem à sua volta. Irmãos, mas os ímpios não podem ser o nosso ponto focal, como não é o do texto. O texto não apresenta os ímpios como ponto focal, e na verdade Deus está tirando os olhos do justo de cima do ímpio e buscando atrair o olhar do justo para ele. E eu quero fazer isso também nessa noite, irmãos. Eu quero que nós venhamos com o entendimento de que há dois finais e que eles serão inegáveis, não vai ter como fugir dele. Mas eu quero que os irmãos também venham comigo, assim como Deus faz com o justo, e olhe para ele. Deus está tirando os olhos do justo de olhar para o ímpio e conduzindo para ele mesmo, assim como ele quer fazer com nossos olhos, para que nós venhamos ter confiança, esperança, deleite e entregar e descansar as nossas vidas em suas mãos. E é isso que Deus faz. No versículo 3, Deus tira o olhar do justo de cima do ímpio, da perspectiva do ímpio, e coloca sobre ele, chama o salmista a confiar nele. Versículo 3 disse Davi: confia no Senhor,
Confia no Senhor. Nós somos chamados, irmãos, como justos, como aqueles que foram justificados por Deus em Cristo Jesus, aqueles que andam em retidão, aqueles que andam para agradar a Deus, para glorificar a Deus nessa terra. Nós somos chamados não a olhar para a nossa perspectiva da terra, mas para olhar para Deus. Enquanto nós olhamos para o lado, nós ficamos decepcionados. Mas quando nós olhamos para Deus, nós temos um convite: pode confiar em mim. Confia em mim. Confia no Senhor. A nossa confiança não pode estar no acaso da vida. A nossa confiança não pode estar no até quando isso vai ficar assim. A nossa confiança não pode estar nas perspectivas dos reis da terra. Isaías tinha uma perspectiva no rei do seu tempo. E quando morre o rei Uzias, Isaías fica perdido. Mas Deus, Isaías capítulo 6, veio até Isaías, atrai Isaías para olhar para cima. E embora habitasse no meio de homens de impuros lábios, Deus aviva o coração do seu profeta para confiar nele, assim como quer fazer conosco também, irmãos. Parece que por um momento o que é certo está errado e o que é errado está certo, mas Deus nos chama: confia em mim. O versículo 4, Deus tira o olhar do justo da realidade de impiedade que o cerca e atrai o olhar do justo para que ele então possa se deleitar em Deus. Versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleitar em Deus, irmãos, é ter prazer. Já percebeu que tem crente que é fervoroso, que confia em Deus, mas o cara é turrão, ignorante. O cara parece que nunca está satisfeito com Deus, muito embora diga com seus lábios que ele confia em Deus. Meu irmão, Deus está nos chamando a nos deleitar, a ter prazer nele. Enquanto o ímpio vive tendo prazer nos seus pecados, e é passageiro, e tem a consequência, e será uma consequência tenebrosa. Deus está dizendo para o justo: se deleite em mim. Em Deus nós temos alegria inabalável, em Deus nós temos verdadeira satisfação, em Deus nós podemos nos deleitar e gozá-lo para sempre, irmãos. No versículo 5, Deus tira o olhar do seu servo, do justo, da sua realidade de impiedade, daqueles que maquinam o mal, daqueles que são iníquos, e os chama a entregar, ou entregar-se nas suas mãos. Diz assim o versículo de número 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confiar, deleitar e entregar, irmãos. Às vezes nós queremos tomar partido, às vezes nós queremos nos colocar como soberanos de nossa vida, mais na geração do eu determino, do eu ordeno. As pessoas querem se apossar da soberania de Deus, não para se submeter a ela, mas para demandar aquilo que eles querem para as suas vidas. Eles não entregam mais, eles querem tomar posse. E o que Deus está falando aqui? Entrega, não está mandando tomar posse de nada, está mandando entregar. Uma entrega voluntária, verdadeira,
uma entrega sem reservas, uma entrega sem separar. Isso aqui, Senhor, eu entrego, mas essa partezinha aqui deixa no meu controle por enquanto. Entregar-se completamente, como uma criança que está aprendendo a andar e entrega os seus passos à segurança de seu pai e se lança a correr na sua direção. Assim nós devemos também fazer, irmãos, se lançar em direção ao nosso Pai, entregando o nosso caminho nas suas mãos. E também Deus chama os seus servos a olhar para Ele, porque nele há verdadeiro descanso. E aqui a ideia é de refúgio, é de achar um refúgio, né? A gente vive no mundo corrido, no mundo acelerado, no mundo fast food, no mundo do clique, no mundo de que tudo tem que ser no estalar de dedo. Isso muitas vezes nos domina, nos consome e nós não achamos descanso. Nós dormimos e parece que nós acordamos no outro dia mais cansados. Não desligamos a nossa mente, estamos acelerados e planejando e fazendo e desenhando como que tem que ser a nossa vida, a vida dos nossos filhos, como que tudo tem que dar certo, como que tudo tem que andar naquele jeitinho, e nós nunca desaceleramos. Aquele cantinho da bucânia é para eu ir e descansar, ficar quietinho, um refúgio, um doce refúgio, aquela casinha quieta, tranquila, para eu escutar os passarinhos cantar, para eu ver as minhas crianças brincarem, para eu acalmar o meu coração. Mas há verdadeiro descanso só no Senhor. E diz: descanse, se refugie em mim. O convite do Senhor Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Nós temos um alerta, irmãos, que no meio dessa caminhada de confiar, de se deleitar, de entregar, de descansar nele, nós podemos às vezes incorrer em um pecado produzido pelo ímpio, quando nós olhamos para ele, para a ação do ímpio à nossa volta, que estamos caminhando com o Senhor Jesus e olhamos à nossa volta, nós pecamos por causa desse olhar à volta. E nós tendemos a irar, a ficar furecido, a ficar indignado por causa da síndrome da grama do vizinho. Crentes que estão se lançando aos braços do Senhor para confiar, se deleitar, entregar, descansar, eles têm que romper com a síndrome da grama do vizinho. Deixa eu ver como é que está aqui. Eu trabalho, parece que eu não consigo comprar o carro que eu sempre planejei comprar. Eu trabalho, parece que eu não consigo atingir as metas econômicas pessoais para que eu possa usufruir daquele planejamento que eu fiz com tanto carinho para minha família e para a minha vida toda. Mas fulano de tal, a inveja. E por trás da inveja tem um pecado danoso, que é a cobiça. E você inveja o ímpio. Que tristeza, irmãos. Que tristeza é um crente invejar o ímpio. Se para o ímpio ele tem condenação eterna, e para o crente ele tem alegria inabalável e eterna. Como que vai invejar? O versículo 8 é um alerta. Ele vem traçando aquilo que o justo deve fazer. Confia, entrega, deleita, descansa. E de repente ele tem uma mudança no texto. Deixa a ira. Para de ficar irado porque o ímpio está dando certo. Para de ficar olhando para a grama do vizinho. Para de ficar criando expectativas na sua mente que não são planos bons. E no final daquilo vai ser problema para ele. E aí,
Deus, Ele mais uma vez apresenta, irmãos, a conclusão daquilo que Ele está falando para o seu servo, o justo. Versículo 9. É conclusivo, irmãos, e é claro no texto. Ele coloca algo muito claro. Pois, há uma conclusão aqui, pois, portanto, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqui entra uma doutrina chamada escatologia. O texto aponta para uma realidade daqui na obediência. Por quê? Eu vou dizer aos irmãos. O versículo de número 3 diz: confia no Senhor e faze o bem. Ou seja, chama para uma realidade de fé e prática. Confia e faz o bem. Quem confia no Senhor deve ter uma atitude, que é fazer o bem, e deve expressar a sua confiança no Senhor diante daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pratica, não de boca para fora, não de lábios vazios. Fé e prática dão as mãos aqui nesse versículo, porque ele confia, mas ele faz alguma coisa, ele expressa, ele confia no Senhor, que o salva somente pela graça, mas por causa dessa salvação, ele pratica alguma coisa nessa firme confiança que ele tem, ele pratica boas obras, porque é um resultado da graça no seu viver. A graça que o leva a confiar, o exige a praticá-la, e quando ele pratica, o nome disso é boas obras, é fruto, é resultado, não é causa. Por isso que primeiro ele diz, confia no Senhor. Observe como que o salmista não apresenta um argumento tipo, você vai fazer alguma coisa e por causa disso você vai conseguir confiar no Senhor. O salmista diz, primeiro você confia, depois você faz. Eles herdarão a terra. Eu observei no texto, irmãos, todo o Salmo 37, esse termo, herdarão a terra, aparece 6 vezes, versículo 9, 11, versículo 22, 27 e 29 e 34. Herdarão a terra, herdarão a terra. Essa ideia de que tem um resultado final, um viver piedoso, está de forma objetiva colocada nesse salmo. Viva, habite na terra, faz o bem, vá ao Senhor, descanse nele, confie nele, deleite-se nele, e isso resultará em um viver para a glória dele aqui na terra, e o resultado disso tudo é que você vai herdar a terra. A perspectiva desse salmo não está antes de Abraão, ela não está na aliança abraâmica, ela está na aliança davídica. A aliança davídica, ela aponta para Cristo Jesus de forma objetiva. Cristo, Jesus, filho de Davi, é aquele que veio como o Rei dos Reis inaugurar o seu reino do aqui e do virá e dizer: eu sou a porta das ovelhas que entrarão nos meus pastos eternos e herdarão a terra. A perspectiva desse salmo é apontar para um glorioso rei que virá e ele irá dar acesso à herança eterna dos crentes. Não está dizendo de uma perspectiva do aqui e agora, está apontando para a eternidade. Herdarão a terra. Ele já tinha entrado em Jerusalém, ele já tinha entrado em Canaã, já tinha o domínio da terra aqui agora. Eles estavam numa expectativa daquilo que Deus tinha prometido lá em Gênesis, no próprio Evangelho de 3,15, na expectativa de que os patriarcas anunciaram de alguma forma: vai vir aquele que nos libertará, o Messias, o Sabá, a marca de sangue nos umbrais que nos garantirá, vai garantir vida. Ele virá, e quando Davi expressa isso, ele está dizendo: da minha descendência, como está prometido,
haverá a porta aberta para a herança da terra celestial. Amados irmãos, só tem dois finais: castigo e recompensa, inferno e céu. Vinde e apartai-vos. Mateus capítulo 25. Então o Senhor Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e entrai no gozo. E então, depois disso, ele irá se dirigir aos da sua esquerda e dizer: apartai-vos de mim, malditos. Só tem um jeito, irmãos, para aqueles que estão caminhando: é se apegar a Jesus e confiar na sua obra de redenção. As aplicações objetivas dessa noite, para nós concluirmos, é que talvez eu e você somos um justo, mas que está caindo na tentação de ficar indignado com o ímpio. Está olhando para o lado e não consegue olhar para cima. Talvez nessa noite você é o próprio ímpio que está caminhando na sua vida. E como aquele filme que a Globo gostava de passar e passa ainda até hoje na sessão da tarde, está caminhando na sua vida, curtindo a vida doidado. Ele está desenfreado. Ele vai curtir. Ele se entrega, ele se satisfaz. Ele se olha no espelho e diz: ó, como a minha impiedade é bem feita. Ou talvez você é um religioso ímpio, que sabe que tem uma vida para viver, mas prefere vivê-la do seu jeito. Só tem um jeito: é se apegar a Cristo. Só tem um jeito: é correr e agarrar-se em Cristo e clamar: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem uma terceira via, irmãos. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Romanos 6, 23. Não tem outra perspectiva para nos darmos bem nessa. Para sermos salvos, somente a perspectiva de Tito 2,11. Eis que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Segunda Crônicas, quero terminar. 30. Segunda Crônicas 30. Versículo 9. Se vos converterdes ao Senhor, então vossos irmãos, os vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e voltarão a esta terra. Parte B do versículo: pois o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se voltardes a Ele. Que nessa noite o justo ache confiança, deleite, que o justo ache esperança e descanso no Senhor, e que o ímpio ache no Senhor graça
para um pecador arrependido. Feche seus olhos e vamos orar, meus irmãos. Quero convidar o Jonathan. Eu quero te convidar a fazer um momento de quebrantamento, de entrega, de busca ao Senhor nessa noite, irmãos, diante dessa palavra tão simples, de forma tão objetiva aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor sempre requer de nós uma resposta diante daquilo que Ele nos fala. Eu quero te convidar a refletir, ruminar, ter um momento de reflexão, aquele introspecto, aquele olhar para dentro do seu coração nesse momento e achar no Senhor deleite, confiança, refrigério, descanso. E que você ache também graça no Senhor nessa noite. Se arrependa dos seus pecados, se apegue a Ele, saia da vida de impiedade, volte-se ao Senhor, clame pelo seu nome, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente, e Ele busca o seu coração para te transformar. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus Santo e Poderoso, graças te damos, ó Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renovou sobre nossas vidas no dia de hoje. Agradecemos por sua palavra, agradecemos pelo seu cuidado, agradecemos pela sua mão poderosa que dia após dia tem nos sustentado apesar de nós. Ó Deus, seja com o seu povo e a cada dia mais nos desperte, ó Deus, a olhar para o Senhor, independente das circunstâncias, dos momentos, ó Deus, independentes, ó Deus, de tudo que tem acontecido nesse mundo caído, ó Deus, nós possamos permanecer firmes, ó Deus, confiantes, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Deus. Por isso que, ó Deus, firme os nossos passos, ó Deus, encha-nos com a sua palavra, ó Deus, pois é ela que nos vivifica, ó Deus, ela que nos alimenta, ela que nos guia, ela que nos encoraja, ela que nos dá esperança, Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, ministre aos nossos corações, ó Deus, leve-nos, ó Deus, para os nossos lares, conscientes, ó Deus, que nós não devemos olhar para os ímpios, não devemos olhar para o mundo, não devemos nem olhar para nós mesmos, devemos olhar somente para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Seu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilha
Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois nos que se ora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.